Quais foram as minhas melhores leituras desse ano? Oi, eu sou o Felipe e chegamos ao final de mais um ano. É o final de 2021, um ano que foi tão parecido com 2020 que eu sinto que ano passado foi 2019. Um ano de 2021, abrindo um parênteses, foi o ano que eu criei esse canal aqui no YouTube. Olá, meu nome é Felipe e hoje eu quero falar um pouco sobre o livro Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Depois de tanto tempo isolado em casa, eu sentia vontade de conversar com as pessoas, de trocar leituras, de trocar pontos de vista, de trocar experiências. E em março de 2021, época que eu era ainda mais confuso do que hoje em relação a redes sociais, eu lancei o meu primeiro vídeo por aqui. Eu não esperava que essa ideia ela fosse durar tanto tempo e mais do que isso, que eu fosse gostar tanto de fazer isso aqui. Então, terminando meu parênteses, meu muito obrigado a todos que acompanharam os vídeos, que deram like, que deixaram um comentário, que compartilharam o vídeo com os amigos. São ações muito simples, mas que ajudaram a transformar o meu ano, então mais uma vez deixo o meu agradecimento. Mas bom, agora sim, vamos para as leituras. Eu vou fazer essa lista numa ordem crescente, do pior para o melhor. Na maior parte dos casos eu fiz uma resenha em vídeo dos livros que eu vou citar por aqui. Nesses casos de vídeos com resenha, eu vou deixar um card aqui no lado com o link, caso você queira acompanhar o comentário com mais detalhes. Mas tá certo, vamos começar então. Em 10º lugar, na lanterninha, eu vou colocar A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro da Sylvia Plath é um dos livros referência quando o assunto é saúde mental. A Sylvia Plath foi uma autora norte-americana que é muito conhecida por seus poemas. Inclusive, alguns deles foram lançados ou relançados aqui no Brasil recentemente. A Redoma de Vidro é um dos poucos, ou talvez o único romance escrito em prosa pela autora. O que faz esse livro se tornar tão interessante para mim é o fato dele ser, em grande parte, uma história autobiográfica. A Sylvia Plath ela usa o pseudônimo de Esther Greenwood para narrar o abismo no qual a personagem e a própria pessoa da Sylvia estavam caminhando. E esse caminhar é narrado com extrema sutileza, você entende que aquilo é real. Em alguns momentos chega a ser agoniante. Em 9º lugar, eu separei aqui Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Esse aqui eu tenho em versão física. Eu sempre gostei de ler livros de ficção científica. Li muitos livros do Kurt Vonnegut, que por sinal é meu autor favorito do gênero. Li Solaris, li Admirável Mundo Novo, 1984. Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, não é que ele seja diferente desses livros citados, mas digamos que ele é mais pensado. A grande parte dos livros de ficção científica que eu já li busca fazer uma crítica sobre a sociedade, sobre o modo como a gente vive, por meio do exagero, por meio da metáfora. Nos Despossuídos, isso também acontece, e acontece bastante. Mas eu acredito que o grande mérito deles seja dar um passo além e permitir com que a gente pense além do que a gente já pensa. Em outras palavras, que a gente consiga pensar numa alternativa, que possa existir uma alternativa para o modo como a gente vive hoje. Nesse livro aqui, eu pude repensar muitas coisas que eu pensei que já estavam pensadas. Você consegue entender isso? Em 8º lugar, eu vou colocar 2 livros do Slavoj Žižek. O primeiro deles vai ser O Acontecimento e o outro vai ser o que está na minha estante, que é O Problema no Paraíso. Uma dobradinha do autor para já desvirtuar as regras do top 10, né? Quem é da área das ciências humanas sabe quem é ou já ouviu falar sobre Slavoj Žižek. O Žižek é provavelmente um dos ou o maior filósofo contemporâneo da atualidade. Durante a minha graduação, eu li muitos textos do Slavoj Žižek porque, além dele ser um filósofo importante, ele é um filósofo estudioso da psicanálise, especialmente a psicanálise de Freud e de Lacan. E quando a gente fala sobre filosofia, é muito comum que as pessoas elas entortem a cara, porque, de fato, muitas vezes a filosofia é desinteressante ou ela é muito chata ou mal escrita.
Os textos do Zizek, por sua vez, e esse que é um dos seus grandes méritos, eles não são difíceis de entender. Na verdade, o Zizek é um dos autores que eu me inspiro bastante em relação à escrita, porque nos textos dele, ele até mesmo exagera na questão das referências a filmes, a músicas e a outros livros da cultura popular. Os exemplos vão desde um filme cultuado nos anos 60, como A Noviça Rebelde, até um filme mais atual e bastante conhecido, que é o Batman, por exemplo. Tirando um jargão ou outro da psicanálise, esses dois livros são de muito fácil compreensão. Eu acredito que eles são uma boa introdução ao pensamento desse autor. Então eu recomendo O Acontecimento, caso você queira uma imersão mais filosófica, ou O Problema no Paraíso, caso você queira uma imersão mais política. E eu mostrei aqui as capas do Kindle com uma luz muito baixa. Agora eu vou deixar no máximo. Vamos ver se dá pra ver melhor. Eu tentei, mas não deu pra ver melhor. Em sétimo lugar, Sobre o Luto, e aí me complicou um pouco, da Chimamanda Ngozi Adichie. Nos últimos 2 anos, eu acredito que uma grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo tenham perdido uma pessoa querida. 2020 e 2021 foram anos muito difíceis. E esse livro da Adichie me ajudou a fazer a travessia desse momento. A Adichie é uma premiada autora nigeriana que é muito conhecida pelos seus livros de ficção. Sobre o luto, por outro lado, é um livro que nada tem a ver com ficção. É vida real mesmo. A autora, sofrendo com a morte do seu pai, escreve de uma forma muito tocante e muito humana sobre como está sendo para ela atravessar por esse processo de luto. Foi uma leitura muito sensível, inesperada e surpreendente para mim. Em sexto lugar, O Senhor das Moscas, de William Golding. Esse livro é um livro vencedor do Prêmio Nobel, que eu descobri numa dessas listas de livros de ficção que você deve ler antes de morrer. Nesse caso, eu endosso a lista e recomendo esse livro mais uma vez. A princípio, esse livro ele tem uma vibe meio Lagoa Azul, depois ele pega uma vibe meio Lost, e no final do livro ele se torna um mal-estar na civilização de Sigmund Freud. Pois é um livro ótimo, é um livro curto e que eu adorei ler esse ano. Inclusive eu acho que a editora relançou ele numa nova capa há 1 ou 2 meses atrás. Em quinto lugar, Franny and Zoe, ou Franny e Zoe, como eu chamei no meu vídeo, do Jerome David Salinger. Em 2020, eu reli O Apanhador no Campo de Centeio. Mais uma vez, eu adorei esse livro e eu gostei muito mais, eu acho que da segunda leitura do que da primeira. O que é um pouco raro, né, em relação a livros, fazer essa revisitação. Depois de fazer essa releitura, eu fui atrás de outros livros do Salinger que não são tão badalados quanto O Apanhador no Campo de Centeio, mas são tão bons quanto. Franny e Zoe é uma história aparentemente simples de 2 irmãos e que... Não, na verdade não é só aparentemente, é uma história simples de verdade, de 2 irmãos, mas essa leitura, ela toca assim num ponto que outros livros acredito que não toquem. É um tipo de leitura que talvez não agrade todos, mas que me tocou de uma forma que outros livros ou outros autores dificilmente conseguem fazer. Em quarto lugar, de novo, Jerome David Salinger, 9 histórias. Esse eu li ainda antes de Franny e Zoe e eu achei ainda melhor. São 9 histórias, 9 contos curtos, que você consegue retirar assim uma dissertação de mestrado de cada uma delas. E isso sem que essas histórias sejam muito difíceis ou muito complexas, tá? O Salinger é definitivamente um autor diferenciado. Eu acredito que esse ano, depois dessas 2 leituras, ele tenha se tornado o meu autor favorito. Se você quiser se aventurar no universo desse autor, eu recomendo que você leia primeiro O Apanhador no Campo de Centeio, e aí depois você decide se quer ler o Franny e Zoe ou 9 histórias primeiro. Chegou a hora do top 3. Inaugurando o top 3, em terceiro lugar eu vou colocar o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Não podia faltar literatura nacional nessa lista. Torto Arado é um romance que ganhou muita notoriedade em 2020. E essa fama que esse livro ganhou é uma fama que faz jus à sua qualidade.
Esse livro é um livro realmente diferenciado e enquanto você lê, você percebe que o texto que você tem em mãos é um texto de um futuro clássico brasileiro. Esse livro fala sobre Brasil, sobre racismo, sobre desigualdade social, sobre empoderamento, sobre mulheres e tudo isso de uma forma muito poética. Eu não vou dar mais detalhes para evitar spoilers, mas eu recomendo fortemente essa história. A medalha de prata agora, a medalha de prata do meu ano de 2021 foi Ana Karenina, do Tolstói. Livro grande. Eu tinha vontade de ler esse livro há bastante tempo, mas pelo fato dele ser um livro muito grande e também muito caro na época, era muito difícil que eu conseguisse adquiri-lo. Esse ano eu finalmente consegui comprar esse livro e eu acho que essa espera valeu a pena. Eu acho curioso como grande parte desses livros de literatura russa possuem de pano de fundo uma história tão simples, mas com tantas camadas que conseguem render e agradar tanto, como é o caso de Ana Karenina. O autor, é claro, dispensa comentários e a tradução ela é excelente. Diferente de Torto Arado, que vai se tornar um clássico, esse aqui já é um clássico e vale a pena a sua leitura. Em primeiro lugar, em Ritmo de Festa, a medalha de ouro não vai para um livro de ficção, mas um livro sobre sociedade, sobre política. O primeiro lugar do meu ano de 2021 foi o Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Quando eu estava fazendo essa lista, eu fiquei pensando bastante em qual seria o meu primeiro lugar de melhor leitura do ano de 2021. Foram muitas boas leituras. Todos esses 10 livros citados foram livros muito bons, muito importantes para eu me divertir e também para eu reavaliar muitas questões da minha própria vida. No entanto, o livro que mais fez com que eu reavaliasse o modo como eu penso e me posiciono no mundo, e que eu acredito seja o livro de mais fácil indicação entre todos os outros que eu citei aqui, é esse escrito pelo Mark Fisher. Esse é um livro que eu recomendo fortemente para qualquer pessoa que se interesse por questões relativas à política, à sociedade, à saúde mental. Eu acho que esse tipo de livro ele serve como introdução, caso você ainda não tenha noção nenhuma sobre essas temáticas, assim como ele serve como um livro de aprofundamento, caso você seja uma pessoa que já tenha noções básicas sobre esses temas. Então, literalmente, qualquer pessoa que fazer essa leitura, imagino eu, vai entender e gostar desse livro. Então, merecidamente recebe esse título de primeiro lugar. Mas, ufa, acabaram. Chega de livros em 2021, esse foi meu top 10. Alguns outros muito bons acabaram ficando de fora, mas se você ficou interessado ou quer receber outras recomendações de livros, eu vou deixar no card o link de uma playlist com outras resenhas e também vou deixar na tela final do vídeo para você clicar para ficar até mais fácil. Além disso, eu vou fazer o convite, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal aqui no YouTube para você receber mais conteúdos como esse. Ano que vem teremos mais vídeos sobre livros, isso com toda certeza. E se você tem algum comentário sobre alguma dessas leituras, você mudaria a ordem que eu coloquei, você tem um outro livro para recomendar, escreve para mim aqui embaixo. O objetivo do canal lá em março de 2021 e agora continua o mesmo, que é o de sempre estender a discussão. Já eu fico por aqui. Esse é provavelmente o último vídeo do ano, então eu já desejo a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2022 seja um ano de mais leituras, de saúde, inclusive saúde mental, e que seja também um ano de esperanças, né? Esperanças para a construção de um mundo e um ano melhor para nós e para as nossas famílias, para aqueles que nós amamos. Um abraço para você e até ano que vem.